Tudo bem? E o chat, de onde? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui conectados com a gente. É tudo muito diferente para mim também, tá? Da aula olhando para a tela, mas hoje a gente vai ter um momento separado de muito aprendizado, porque eu estou dando continuidade a essa capacitação, né, essa atualização em sala de vacina, e para quem já está desde o comecinho ali acompanhando a professora Jaque, ela trouxe já muita coisa de necessário para acontecer até chegar nessa aula, que é o calendário de vacinação. Então, achei bem interessante que tem todo um processo, né? Quando a gente fala em vacina, não tem ir direto ao frasco da vacina ou calendário. Nós precisamos ter muita coisa que se chama rede de frio, né? Funcionando, porque tudo é importante, desde o cientista até o vacinador, porque nós precisamos é que uma ponta se ligue na outra. E todo mundo é importante nessa cadeia de apoio, tá? Então, meu nome é Sandra, eu sou enfermeira, e trabalho em Florianópolis. Atualmente eu sou coordenadora do Centro de Saúde de Coqueiros e sou monitora também em sala de vacina, tá? Algumas coisas pode ser que a gente repita em relação até o que a Jaque já falou, mas vocês podem ter certeza que talvez a mesma coisa, mas já falando de uma outra forma, não vamos entrar em nenhum tipo de conflito, porque a gente está debaixo da mesma cartilha, tá? Mas só que daí, de repente, eu posso ser um pouquinho repetitiva, mas eu serei breve, porque o foco hoje é o calendário de vacinação. Ó, desde já, eu quero dizer que são bem-vindas todas as perguntas. Eu quero dizer que eu não tenho todas as respostas, mas se eu não souber, eu vou anotar para depois, para a gente conversar. Em sala de vacina existe a problematização, né? Nem todo mundo vem numa caixinha e a gente precisa gostar de estar ali tomando decisão a cada criança. Cada carimbo é algo que a gente não vai tirar mais, né? A gente vai carimbar, vai vacinar e a vacina precisa estar sendo aplicada da forma mais segura possível, tá? Então, podem fazer perguntas. Se eu conseguir gerenciar, eu respondo na hora, porque eu acho que quando a gente deixa para depois, às vezes perde aquele entendimento que estava faltando, tá? Vamos ter tranquilidade, mas prestem atenção. Tudo bem? Eu não estou escrevendo. Tá bom. Tudo bem, Sandra? Tudo bem? Obrigada. Vocês falam... Estamos ouvindo bem, tá? Tá bom. Vocês têm que falar alguma coisa, senão eu fico preocupada. Tá, rapidinho. Tá bom. Quem que tá falando? Luciana. Luciana. Que prazer vê-lo aqui nessa sala. Prazer. Sim, querido. Tudo bem. Olha, processo, saúde, doença e suscetibilidade. Vou resgatar a coisa assim para nós botar o pezinho no chão, tá? Então, nós sempre vamos ter pessoas vulneráveis, a gente sempre vai ter vírus e bactérias, tá? E a gente sempre vai ter as portas de entrada e portas de saída. Então, a gente nunca vai eliminar do universo boca, nariz, para que seja assim, agora todo mundo faz desse jeito, então não vai ter mais a doença. Não, eu preciso ter uma forma segura e eficaz para conviver, eu protegida e o vírus fazendo a parte dele, que é caçando pessoas desprotegidas. Então, a gente tem esse processo, que a gente diz que é o processo saúde e doença, e a suscetibilidade, que é a cadeia de transmissão de doenças.
tá? Então, a gente entra, o único elo que eu posso quebrar nessa cadeia é tirar uma pessoa suscetível, uma pessoa que não está vacinada, e colocar ela na condição de vacinada, imunizada, completamente sem chance dela ser alcançada por um vírus selvagem, né, que é o vírus que está no ambiente. Isso é um papel fundamental para quem está trabalhando em vacinação e em sala de vacina, em especial quando tem todas as doses do calendário juntas. A integração do serviço de imunização com atenção básica é fundamental para o sucesso do acesso e cobertura. Bom, aqui está bem relacionado com as estruturas dos serviços públicos. O Brasil é vitrine para o mundo em relação à vacinação. Ou era, né, gente? Ou era. Enfim. Mas a gente sabe fazer isso e sabemos fazer muito bem. A palavrinha da moda é expertise, né? Nós temos expertise para fazer, sim. Mas a gente precisa que as pessoas não fiquem tão longe das nossas geladeiras. Então, a comunidade que está precisando não tem acesso ao posto de saúde e eu tenho um estoque de vacina, de imunobiológico lá esperando. Então, essa integração do serviço, de eu ter um gestor, né, de eu ter uma coordenação que faça com que as pessoas cheguem a essa sala de vacina, ela é fundamental, porque eu não tenho nenhum interesse de colocar todo mês no meu mapa que eu tenho muitos frascos de vacina. Eu quero dizer que eu tenho muitas doses utilizadas. Isso sim é um bom saldo no final do mês de um balanço de um posto de saúde. Hoje a gente vive o negacionismo, o antivacinismo. Isso é algo extremamente perigoso, tá? E essa palavra, ela nos acompanha há muitos anos. Hoje ela está em alta, porque a gente está vivendo coisas tão diferentes, coisas tão sem muitas respostas, que deu uma brecha para a turma do antivacina achar que está comandando algum grupo. Mas eu tenho obrigação de dizer para vocês, né, que o vírus, quando ele quer se multiplicar num organismo vivo, ele não olha absolutamente nada a não ser a porta de entrada. No momento, o Covid, ele quer o quê? Boca e nariz. Ele não quer saber teu diploma, não quer saber onde é que tu mora, ele não quer saber o que tu pensa. Vai pensando, isso mesmo. Enquanto tu vai pensando, ele vai trabalhando e se multiplicando. Nós, enquanto profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, formadores de opinião, nós não compartilhamos com nada que venha de encontro ao que é cientificamente comprovado e a eficácia de uma vacina. Então, eu sempre gosto de falar, não existe vacina contra doença que não seja grave. Eu sempre falei isso na minha experiência de treinamento de sala de vacina, na minha vida profissional e atuando lá na minha sala de vacina. Mas agora, com a Covid, isso ficou extremamente claro, né, gente? Olha, quantas pessoas já morreram no mundo até a confecção dessa vacina. E não é diferente, não foi diferente com nenhuma vacina do calendário. O número de óbito está aumentando de um jeito que só a vacina é capaz de controlar esse tipo de transmissão e diminuir essa mortalidade. Então, é uma coisa muito séria eu achar que a vacina, eu sou contra a vacina, porque isso, porque isso, porque isso. Se ela está comprovada a sua eficácia, eu prefiro ter um evento adverso leve ou que seja até agudo, mas eu ter a proteção que o vírus selvagem talvez não me dê essa oportunidade, né? Se eu tomar vacina, e eu já tomei a primeira dose da AstraZeneca, se eu tomar vacina e eu tiver uma reação, eu posso ter, sim, febre, calafrio, dor no corpo, mas aí vai passar em 72 horas. E se eu tiver fora dessa situação de evento adverso pós-vacina, eu vou ter febre, vou ter dor no corpo, vou fazer o teste do Covid, vou testar positivo, né? Ou vou ter que fazer quantas vezes esse teste, né? Eu estou suscetível.
Ainda estou também, né? Tá? Então, sobre o antivacinismo, é extremamente perigoso, é um terreno muito escorregadio. Hoje, eu aconselho assim, ó, saia da conversa dessas pessoas que só falam mal da vacina, e você não concorda, você não precisa expressar tudo que sai na tua cabeça pela tua boca, não precisa. Se cala na hora certa e a gente sempre vai ser multiplicador das coisas corretas. Para ali, o silêncio, sabe? Sem discussão. Tá pesado, hein? Tá complicado. O Programa Nacional de Vacinação, ele existe desde 1973, tá? O primeiro calendário de vacina, olha só, foi em 77 com 4 vacinas, só tinha BCG, pólio, a DTP, que era sarampo, tétano, difteria e coqueluche, e o sarampo. E o primeiro dia D, que é assim, ó, o dia D, que é o dia que o Brasil inteiro para e faz um máximo de doses na população, todo mundo no mesmo dia, para atingir um alto índice de cobertura e promover a imunidade de rebanho, e com isso, para a transmissão viral do Covid e tudo que vocês possam imaginar, de vírus e bactérias transmissíveis assim. Tá? Então, foi em 1980. Então, hoje a gente está em 2021, então a gente tem aí 21 anos, 21 não, né? 41 anos de muita experiência, né? A gente sabe que tem gente que já começou, já se aposentou, e a gente continua fazendo da mesma forma. Sabe que dá muito orgulho de saber que nós continuamos a fazer imunização e falar de vacina na mesma forminha, porque é um assunto absolutamente técnico, tá? Quem trabalha com vacina, quem está em sala de vacina, quem tem curiosidade com vacina, existe, assim, aquele profissional que ele é uma referência, né? É porque, às vezes, dá até preguiça de entrar na sala da vacina. Quem, assim, ó, vou escolher alguma coisa, menos vacina. Porque é um setor que poucas pessoas vão te ajudar. Só vai te ajudar quem também for da vacina. E, às vezes, a gente precisa simplesmente de um procedimento subcutâneo, intramuscular, não tem mistério. Aspirar meio ml, botar a agulha correta, ir no local correto e aplicar. Só que daí não é aquela pessoa que toma a decisão, né? A decisão está no vacinador, certo? E é até das nossas premissas, né? Quem prepara, que aplica. Ok, aí a gente pergunta, o que essa criança vai tomar? Ela vai fazer uma penta, uma VIP, uma rotavírus, uma pneumo 10. Então, a gente vai lá, prepara e aplica, mas tu tá confiando no poder de decisão do teu colega. Então, assim, ó, vocês são escolhidos, são convidados a sair dessa função, assim, de tarefeiro e vir para ser um protagonista, né? Você sabe o que está falando e você sabe o que vai fazer. Hoje nós temos todas as vacinas recomendadas pelo Ministério, pela Organização Mundial da Saúde. E é sempre bom pontuar, tá? Isso não é realidade de todos os países, não é. Nem todos os países oferecem todas essas vacinas que a gente oferece. O Brasil oferece. Então, é motivo de muito orgulho e é motivo de a gente não ter aumentada os índices de mortalidade. Ok, finalizando, né, o PNI eu digo que era intocável, o Programa Nacional de Imunização, ele era absolutamente intocável. E essa palavra, ela era perfeita, porque ali era tudo absolutamente técnico. Estou falando de uma forma muito profissional, tá? Mas foram 26 presidentes que passaram, foram vários ministros da saúde, mas assim, o corpo do Programa Nacional de Imunização, todas as suas missões, todos os seus objetivos, todas as mega campanhas, isso era passado de ano a ano pelaquela equipe. E hoje a gente vive um momento de que não ficou só absolutamente técnico. E isso é uma coisa
pela primeira vez que está acontecendo. Então, a palavra era intocável, a gente pretende manter para ter essa clareza, né? Que quando só os técnicos cuidam, os outros ajudam ou atrapalham. E é isso. Os números são vultuosos, são mais de 210 milhões de pessoas, é muita gente, né? E eu queria deixar, assim, deixar uma fala, assim, que pensando nesses números vultuosos, pensando em um tamanho que é o Brasil, não é fácil manter todas as vacinas em determinada faixa etária. Por isso, nós vamos morrer tentando responder e que as pessoas entendam também, né? Por que tal vacina é só até tal idade, né? E ela pode ser acima daquela idade, mas dentro do Programa Nacional de Imunização, no calendário, ela só pode ser até aquela faixa etária. Tão somente, gente, um deles, né, é por conta de todas as crianças do Brasil, ou todos os adolescentes, ou todos os idosos, ou todas as gestantes, naquele período, a vacina. Então, é única. Então, são números, exatamente, são números vultuosos. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Por que a CWY não pode ser para menos de 11 ou para mais de 12? Por que não pode? Olha, ela veio para todos os adolescentes do Brasil naquela faixa etária. Mas é proibido? Não, não é, mas ela não está acessível essa quantidade para todo mundo. Então, é nessa faixa etária. E se vai para a rede privada, por que tem? Porque é uma questão comercial. Dentro da capacidade, dentro da segurança daquela vacina, ela sendo liberada para outras faixas etárias, ela pode ser, só que o serviço público não consegue bancar de forma equânime para todos os estados e municípios, tá? Estou falando muito rápido? Tá bom. Tá bom, assim não. Não, tá bom. Tá. O sistema imunológico, ele foi passado pela Jaque, eu sei que eu acompanhei a aula, e também na nossa live, a gente também conversou, foi passado o vídeo, né? Lembra que a gente até passou um vídeo lá que a gente citou lá numa emissora que deu uma arranhadura ali, quase deu, né? Mas de nada adianta, tá? A gente ter vacina e saber aplicar se eu não tiver um organismo que vai me dar esse retorno. Eu preciso que todas as minhas atividades de vacina, existe uma palavrinha chamada soroconversão. Eu preciso que aquele imunobiológico sensibilize as minhas células específicas, né, de defesa, elas reajam de alguma forma e me produzam os anticorpos, IgG de preferência, e talvez, né, nesse processo de reação, eu vou ter uma reação adversa à vacina. De forma ativa, tem a forma que eu participo, né, de uma forma natural e artificial. Então, de uma forma ativa, natural, é através da amamentação e através do cordão umbilical, né, a transmissão transplacentária, e da forma artificial é através da vacina, que é a forma mais inteligente que a gente pode ter anticorpos. Eu não preciso adoecer. Eu não vi aqui a carinha de vocês, não estou vendo, ou não sei da faixa etária, né? Mas eu sou do tempo que a mãe juntava a gente, né, para pegar a doença. Aquilo era tão bonito, aquilo era tão chique. Se era um motivo de orgulho para a mãe, mãe, eu tive catapora? Sim, vocês tiveram todas as doenças da infância. Aquilo ali parecia assim que eu estava perguntando algo que eu tinha que ter, porque era algo que tinha que acontecer na infância. E hoje a gente tem o quê? A gente tem orgulho de mostrar uma caderneta carimbada. Captaram? Captaram a necessidade que não precisa adoecer para ter anticorpo,
Porque eu posso ter aquela doença uma vez só, certo? Ah, aí eu criei anticorpo. Mas eu também posso ter aquela doença uma vez só e aí ter lá uma lápide lá no cemitério, lá, dizendo que, olha, morreu de sarampo, né? Pegou e não deu nem tempo de produzir anticorpo. Pegou Covid e não produziu anticorpo. Pegou, sei lá, febre amarela. Então, são formas que eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar, é ativa, né? Mas é de uma forma artificial. Eu preciso do vírus de laboratório, tá? Que vem dentro do vidrinho, que é o nosso frasco. A imunidade passiva, da forma natural e artificial, tudo que é passivo, eu recebo, pronto. Deixa eu corrigir uma coisa. A imunidade ativa, natural, é eu pegando a doença, e artificial é eu tomando a vacina. E a imunidade passiva, natural, é eu o aleitamento materno, a transmissão transplacentária, e de forma artificial, que vem prontinha, são os soros e imunoglobulinas. Porque daí eu não vou fazer nada, tá pronto. Né? O soro antirrábico, o soro antiofídico, a imunoglobulina da varicela. Então, todas essas substâncias, elas são prontinhas para agir por um determinado período, porque ela é de uma forma artificial, mas ela também promove o distanciamento, né, do óbito, da morte, por conta daquele acidente, tá bom? Pode repetir isso, Sandra, por favor? Qual parte? As duas? As duas. Tá, então na imunidade ativa, o que é ativo eu participo, eu vou trabalhar. De uma forma natural, eu vou ter a doença. E de uma forma artificial, eu vou tomar a vacina. Eu vou receber algo e o meu organismo vai trabalhar. Eu faço alguma coisa, só que eu sofro menos, certo? Das duas formas, eu vou ter a produção de anticorpos. Na imunidade passiva, eu não vou fazer nada, eu vou receber pronto, tá? De uma forma natural. O bebê mamando, ele recebe, ele não faz nada. Ele vai saciar ali a sua fome e vai adquirir os anticorpos maternos. E também o outro exemplo é lá na vida intrauterina, ele vai receber os anticorpos da mãe através do cordão umbilical, que a gente chama via transplacentária. E a imunidade passiva, de uma forma artificial, quer dizer, eu vou receber pronto, eu também não vou fazer nada, mas é de uma forma artificial, são quando é aplicado soros e imunoglobulinas. Tá? São acidentes, né? Acidente com cobra, acidente com morcego, é necessário, acidente grave que a pessoa não tem histórico vacinal contra o tétano, então eu vou ter o soro antitetânico. Então eu preciso que tenha um combate rápido, mas a pessoa não vai dar tempo, né, de produzir. Então a gente dá um anticorpo prontinho, que são o soro e a imunoglobulina. E eles vão ter uma meia-vida, né, determinada. Ninguém vai tomar um soro ou a imunoglobulina e vai ficar imune. Não, aquilo vai diminuindo e numa próxima exposição provavelmente vai ter que fazer uso novamente, tá? Obrigada. Tá bom, Karen. A imunidade inespecífica. Então, é inespecífico, né? Tô passando, deu um vento, caiu um cisco no meu olho, eu vou ter uma reação, certo? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu lá na 4ª série e depois no ensino médio. O arrepio na pele, o suor, o pH do estômago, o próprio peristaltismo, tudo isso são formas do organismo se proteger. Mas ele não me dá anticorpos, certo? Eu tô com frio, eu tô com febre, eu vou ter sinais que eu vou tomar alguma providência. Passou. É uma imunidade inespecífica. Mas a imunidade específica é o próprio vírus ou bactéria que provocam.
tá? Então, se você for acometido pelo vírus do sarampo, por exemplo, é o próprio vírus do sarampo que vai provocar essa imunidade específica. Aí lá na frente vai fazer um exame e vai dizer, olha, IgG positivo, você já teve essa doença. Ah, mas eu não senti nada, mas eu não sabia, mas você já teve. Se não tomou a vacina, né, é porque teve a doença e não percebeu. Mas é o próprio antígeno, o próprio vírus ou bactéria que faz essa sensibilização. Acompanhando? Seus bonitos. Sim. Então tá. A vacina, a Jaque falou muito bem, né? Mas assim, ó, só uma frasezinha, porque senão eu morro, né? Eu sou obrigada a falar. A vacina são substâncias produzidas em laboratórios. Ali dentro tem o próprio, a sombra, eu digo, né? Ou uma partícula, ou o próprio vírus inativado, mas capaz de provocar a produção de anticorpos no nosso organismo. Sabe por que a gente não vacina gente doente? A gente não vacina em hospitais, a gente não vacina quem está em tratamento de câncer, quem está nesse momento com a imunidade muito baixa, porque foi transplantado, porque está fazendo uso de coquetel. Nesse momento a carga viral está muito alta, ele convive com HIV. Essas pessoas, nesses momentos agudos, eles não são importantes, não é importante vacinar. E não é porque a vacina vai matar eles, porque eles estão tão fraquinhos que a vacina vai matar. Não. Vou proteger a vacina. É que a vacina, ela pode não ter reação nenhuma num organismo que está comprometido. O sistema de defesa está comprometido. Os linfócitos, muitos medicamentos, imunossupressores. Isso quer dizer que eu posso injetar uma dose de vacina, mas aquela vacina não vai sensibilizar aquele organismo e eu vou ter um indivíduo, né, com um carimbo de vacina, mas o seu organismo continua um papelzinho em branco, tá? Então, isso é importante é mais alguma coisa para a gente ficar acrescentando, né, nesse nosso armazenamento aqui, que é muita vacina na cabeça, né, gente? Então, como é que acontece, né, a vacinação? Então, existe uma estrutura chamada CENAD, que é o Centro Nacional de Distribuição de Imunobiológicos. Hoje, com o evento da Covid, ficou assim, ó, a nossa matéria, o nosso assunto, ele está em todos os jornais. Até o William Bonner sabe falar de vacina e de sistema de defesa e rede de frio, seringa de 3 ml, é um morro, né? Mas o mundo inteiro sabe agora que existe toda uma estrutura para ter uma vacinação. Isso veio de uma forma maravilhosa, né? Então, a gente tem uma baita de uma estrutura que, o laboratório produtor é lá da Alemanha. Ele faz o quê? Eu estou dando um exemplo aleatório, tá? Ele faz a vacina da varicela, ok. Fechou o contrato? Tudo isso que a gente acompanhou da Covid, tá? Tem que ter publicação, tem que ter segurança, tem que ter uma comissão, tem que ter testagem, tem que ter todas as perguntas respondidas, porque a gente vive num momento de vacina liberada em regime emergencial, certo? O principal, graças a Deus, foi conseguido. A vacina funciona. Se ela vai dar coceira, se vai cair o cabelo, se agora a gente vai ter o dente mais branquinho, se nós vamos estar com pele de pêssego, olha, tá tudo a esclarecer. O que eu sei é que ela protege da morte. E é por isso que ela foi liberada. Então, a vacina foi liberada. Tem toda uma estrutura, ela vai chegar no aeroporto, vai para o Senad, vai para as regionais, vai para a rede de frio, que são as regionais, e todos os municípios têm a obrigação, eles são os órgãos competentes para que toda essa preciosidade chegue lá na sala de vacina, lá de Sucupira, lá no quinto, ou no sexto. Lá, tem que chegar.
do mesmo jeito, com a mesma qualidade, controle rigoroso de temperatura. Chegando lá, ela tem que ir para um local climatizado, para uma caixa térmica, vai ter que dormir lá na geladeira ou na câmara fria. Tudo isso é um protocolo de segurança, tá? Lembrando que não adianta ter cientista, ai, meu Deus, fio de ouro dentro da vacina, não adianta ter nada disso se ela não chegar no meu cliente. Não tem fundamento. Então, é uma rede, todo mundo é importante. E é assim que acontece essas megas estruturas, tá? E eu adoro essa frase, que o grande personagem no sucesso do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, é o profissional vacinador, né? Então, hoje a gente está precisando de mãos que executem tudo que os cientistas fizeram. Não adianta, e tudo é no mesmo nível de importância. Foi importante ter o cientista, toda a estrutura que foi dada para confeccionar vacina, dia e noite, as milhões de estudos e todos os cuidados, foi muito importante. Mas nós precisamos entender que o vacinador, né, ele é a figura, ele é o protagonista desse momento, né, da prática. E nada como ter um vacinador que tem essa clareza, né, do quão precioso é cada líquido dentro de cada frasco. Não pode ser de qualquer jeito. Nunca vai acontecer numa sala de vacina algo que, se não tiver ninguém vendo, vai tocar o barco. Isso não pode, nunca aconteceu e nunca há de acontecer, né? Porque se o vacinador fizer de conta que ele não esqueceu a temperatura elevada, deixou o frasco fora da geladeira, ele vai lá e põe na geladeira, ela vai retornar a temperatura. Mas isso é coração, né? Como que vai ser esse coração, né? Tu fazer de conta que tu protegeu um bebê de pneumonia, um bebê de catapora, um bebê do tétano, da difteria, da coqueluche, da meningite. Como que tu vai ter? Então, essa pessoa não podia estar na sala da vacina, né? Se ela não tem essa sensibilidade. E eu estou aqui para deixar vocês gostando da vacina, tá? E não tendo raiva dela, não, porque ela é boa. Ela só é só boa, só coisa boa. Ainda estão sentados? Tomar uma aguinha, só um golinho, tá? Sim. Tem pavor de minha folha. Uma coisinha que eles não estão vendo O meu slide? o slide. Mentira? Mostra para eles. Vocês não estão vendo os slides, né? Não, Até agora nenhum. Que Não. pecado. Não tinha muita coisa, mas já era uma coisinha ali que eu tinha feito, né? Ai, a gente achou que eu estava falando assim livre. Ah, não cheguei nesse nível ainda. Mas fui eu que fiz o slide, então eu sei. Ah, a Nath está me ajudando aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Mostra para eles. Posso mostrar desde o começo? Esse vocês viram? Não. Ó, essa foi a abertura. Ó o ursinho falando do processo de saúde e doença, falando da importância da gente deixar as pessoas chegarem nos postos de saúde, não botar tanta barreira, o antivacinismo, Programa Nacional de Imunização, e a questão da legitimidade do Programa Nacional e que ele era intocável, né? Aqui eu falei do sistema de defesa, então por isso que a Karen perguntou, que eu estava meio ruim de acompanhar, né? Eu achei que você estava olhando, mas tudo bem. Aqui já foi. Aqui, ó, eu acabei de falar da vacina, da estrutura que é tocar, né, um programa de imunização e suprir uma sala de vacina, e o grande personagem no sucesso do PNI é o vacinador.
Ah, ainda bem que vocês vão ver esse bebezinho aqui agora. Vão ver, né? Então, eu quero que vocês apertem os cintos, que o foguete vai partir, porque agora é punk, tá? Agora é nitro. O calendário vacinal, quem está na sala, deve ser uma pessoa que gosta de ler. Nem que goste de ler só nota de vacina, tá ótimo. Porque hoje está de um jeito, quando a gente acabar o curso, quando eu sair e chegar em casa, porque eu não vou fazer isso, eu não vou abrir e-mail, mas amanhã eu posso já ter uma alteração de faixa etária, uma alteração de dose, de intervalo, sabe? Que tal lote vai ter que repetir, enfim, a gente vive num mundo absolutamente dinâmico, e é maravilhoso a gente estar atualizado, tá? Mesmo eu sendo enfermeira, mesmo eu sendo monitora, eu não seria verdade eu dizer que eu estou sempre atualizada. E às vezes eu falo mesmo, não tem vergonha. Já passei a vergonha, né? Mas agora eu já estou mais preparada para a próxima vergonha. É entrar numa sala, dar um treinamento só para vacinadores, quando é o curso de 40 horas do Estado, só para vacinadores, e eles me atualizarem. Não, isso aí não faz mais. Quanto que mudou, meu Deus? Ah, mudou isso aí faz 2 meses, mas eu não sabia. Eu não sabia. O meu município não sabia, são coisas de Laurinha, mas acontece, tá? Então, fiquem sempre atentos. E a verdade, ela é... Claro, a verdade é absoluta, né? Mas a gente precisa sempre entender que hoje, eu, Sandra, o que eu vou falar para vocês é o que eu tenho de mais atualizado. Isso foi revisado ontem. Ontem, tá? Ontem, às 11 horas da noite, tudo revisadinho. Então, por que eu estou falando isso? Porque o calendário vacinal, que deu assim, ó, um boom, assim, que deu um monte de mudança, foi lá em 2016, tá? A portaria 1533, ela trouxe tudo esquematizado, tirando um monte de dúvida, deixando bem claro, e deu assim, bateu na mesa e pulou as pecinhas para cima e ampliou muito a faixa etária. Aí, em 17, entrou tais vacinas, 18 entrou tais vacinas, 19, 20, então até 20, lá, ó, 27 de fevereiro do ano passado, essa é a instrução normativa que está em vigor. E eu ainda tenho que acrescentar, não, eu já consegui acrescentar a CWY, tá? A gente tem algumas alterações, vai entrando vacina e a gente vai vendo se ou sai ou agrega. Então, essa é o... E isso aqui vocês podem encontrar no... Depois a aula vai, né, Nath, para eles, né? Tá. Isso aqui vai... Esse materialzinho vai para vocês, tá? Materialzinho, não. Tem meu suor. Então, vamos lá. BCG. Primeiro, o que quer dizer o BCG? Bacilo Calmette-Guerin, que é o nome do cientista lá. A BCG, ela protege contra formas graves da tuberculose. Quem tomou a vacina BCG pode ter tuberculose? Pode. São as formas graves. Lembra que eu falei, que a prof falou, não existe vacina contra doença que não seja grave, mas grave mesmo, é grave que assim, ou morre ou fica com sequela. São essas nas nossas vacinas maravilhosas que temos no nosso calendário. A BCG, ela protege contra as formas graves, com risco de internação e óbito da tuberculose. Quando é que vai fazer a vacina da BCG? É aquela da marquinha? É aquela da marquinha. Então, é ao nascer, tá? Nasceu, pode vacinar. Hoje, e eu acho que a maioria aqui é da Grande Florianópolis, né? Já existem programas nas maternidades, onde a criança já sai da maternidade garantida a sua vacina da BCG. Quando que ela não vai fazer isso? Quando ela tiver menos de 2 quilos, tá? Criança com menos de 2 quilos não faz BCG. Então, ela vai fazer no posto de saúde. Mas a vacina BCG tem em todos os postos de saúde? Não. Como ela é uma vacina que já está na maternidade, a maioria nasce na maternidade, então ela vai
ela vai ter unidade de saúde de referência. Vou dar um exemplo do meu local de trabalho, né? Eu trabalho em Florianópolis, na unidade de Coqueiros, Continente. Então, no Continente, se eu precisar encaminhar uma criança para fazer BCG, eu entro em contato, ou com o Centro de Saúde do Abraão, ou com Capoeiras, ou com Coloninha, tá? Então, eu tenho 3 postos de saúde, que eu entro em contato previamente, agendo e digo para a mãe, ó, essa vacina é nesse lugar. Sabe por quê? Porque ela é uma vacina que tem validade de 6 horas, depois de aberta. Então, a vacinadora, por exemplo, ela faz a vacina da BCG toda terça à tarde. Então, naquela semana, toda criança que vai fazer, ela já marca para aquele período, que ela abre um frasco e vacina o máximo de crianças naquele período. Não vai abrir um frasco todos os dias, certo? Isso é um motivo. Então, a vacina BCG, ela tem um frasco diferenciado, ó, ela é uma garrafinha, uma miniaturinha de garrafa com... a cor dela é diferente porque ela é uma vacina fotossensível, né? A gente vai estar expondo ela à luz da lâmpada e ela não pode, então ela já tem esse filtro no seu frasco. É uma garrafinha com diluente e é uma vacina que tem todo um cuidado especial. Nas salas de vacina, nos treinamentos, não é feito treinamento com a BCG, porque ela tem uma aplicação que é intradérmica, né? Mas a gente vai ver no próximo slide. A idade máxima, isso aqui, futuros vacinadores, isso aqui é uma coisa importante, tá? Que começa a construir na cabeça de vocês a importância de ter o conhecimento. A BCG, ao nascer, ok, questão de concurso, todo mundo acertou. Agora, até que idade eu posso fazer uma BCG? A criança chegou na minha unidade com 3 anos e, como sempre, né? Ou a enchente levou a caderneta ou o fogo tocou fogo em tudo. Eu sempre acho assim, começou o fogo na casa, a primeira coisa, vai lá na gaveta, abre e come a caderneta da criança. A mesma coisa a enchente. Começou a chover, a água vai entrar e vai lá na gaveta e vai molhar, destruiu a caderneta. O fogo e a água vai seguir vocês sempre, que perdeu a caderneta da criança. Beleza. Vacina não registrada é vacina não efetuada. Tem razão, mas vai preso. Vai ter que fazer a vacina de novo. Ah, mas eu fiz, eu sei que eu fiz. Pois é. Ou traz o comprovante de vacina, ou a gente começa tudo de novo dentro da idade possível. Aí eu volto a perguntar, BCG, até que idade posso fazer? Tá ali, né? Até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Tá? Então, é o que vale. Ah, e a criança tem a marquinha? É um sinal, perfeito. Mas, veja bem, dose única, tem 2 laboratórios, tá? Um é de 1 ml até menos de 1 aninho, e acima de 1 aninho, se for do Instituto Índia, é 0,05, é muito pouquinho, pela via intradérmica. Particularidades que isso não é mais tão novo, né? Mas como a gente veio de uma vida falando que tinha que ter a marquinha, agora as coisas mudaram. A comprovação da vacina com BCG é feita por meio do registro da vacina no cartão ou caderneta de vacinação, da identificação da cicatriz ou da palpação de nódulo no deltóide direito, certo? Se não tiver a cicatriz. Isso são formas de comprovar. Em crianças nascidas com peso inferior a 2 quilos, adiar a vacinação até que atinjam esse peso. Na rotina dos serviços, ela é oferecida até menores de 5 anos, e crianças vacinadas na faixa etária preconizada e que não apresentem a cicatriz vacinal não necessitam ser revacinadas. Isso mudou, tá? Antes era assim, ó. Se tem o registro, mas não tem a marquinha, o que se fazia? Dava 6 meses de intervalo e vacinava de novo. Hoje, se tem o registro e não tem marquinha, o que vale é o registro.
tá? E era a única vacina do calendário que uma das comprovações era absolutamente pela aparência, né? E agora não mais, tá? Agora o que vale na vacina BCG é ter carimbado que fez a BCG. Ah, mas aí ela não teve a marquinha, como é que eu vou saber? Tá valendo, tá? Tá valendo. Professora, Oi. se a senhora passar para o próximo slide, só para retirar a dúvida, eu estou um pouco ainda confusa. Ah, tá falando bem na hora que tá passando uma moto. Agora pode falar. Só para retirar uma dúvida antes da senhora passar para o próximo slide, que eu ainda estou um pouco confusa, deixa eu entender. A criança perdeu a caderneta de saúde e tem a marquinha, né? Tem a marca no braço ali, no deltoide. Não faz? Tá valendo. Ah, ó, tá ali no terceiro, nas particularidades ali, ó. A comprovação da vacinação com BCG é feita por meio do registro da vacina ou da identificação da cicatriz ou da palpação de nódulo no deltoide direito na ausência de cicatriz. Uma dessas três está valendo. Mas se, lá na última linha, mas se a criança foi vacinada e não tem a cicatriz, eu só comprovo que ela foi vacinada, mas ela não tem cicatriz, eu não vou vacinar de novo. Porque o que vale é o registro, no caso. O que vale é o registro. Perfeito. Obrigada, professora. Professora, e uma dúvida ali, ó, no volume da dose tá 0,1 via intradérmica e depois... Quando for do laboratório FAP. Tá, Tá? e depois embaixo 0,1 para crianças acima de 1 ano. 1 ano, isso. Eu Mas vi que ela aí, tá... isso, aqui assim, ó, do laboratório FAP é 0,1 sempre. E do laboratório Serum, da Índia, é 0,05 até menos de 1 aninho, e acima de 1 aninho é 0,1. Tá, entendi. Meu laboratório. Tá bom? Tá, obrigada. Professora, tem uma pessoa tentando entrar na sala e não consegue. Elza falou Tá aqui no bom. grupo. Tá bom. A nossa secretária executiva já vai... Eu acho que vai aparecer aqui. Só minimiza um pouquinho aqui a tela. Não, aqui, menorzinho. Isso é um perigo. Aqui, permitir. Não, eu entendi o que você falou. Aí agora volta lá no slide. E aí, nesses 2 quadradinhos juntos. Isso. Deu? Obrigada. Vamos para a próxima, então? Nasceu, faz BCG, tá? Ó, vocês já vão se organizando, que uma das tarefas de vocês vai ser cada um pegar o seu histórico vacinal, tá? A sua caderneta, olha, ou tem ou não tem. Mas se for morador de Florianópolis, pode me dar um nome, se não achar a caderneta, que eu procuro porque o sistema é informatizado, tá? E eu tenho a senha do poder, eu consigo olhar. Veja bem, a gente faz a BCG de preferência lá na maternidade, certo? Agora, a próxima vacina, que também faz na maternidade, porque o ideal é até 12 horas após o nascimento, é a hepatite B. Mas antes de eu entrar nessa hepatite B, eu quero contar uma história para vocês. A hepatite B, o esquema dela não mudou, tá? A vacina hepatite B são 3 doses. O que mudou foi a vacina pentavalente, que entrou no calendário, mas já faz um tempo, tá? Acho que a vacina entrou em 2012 no calendário. E ela tem hepatite B na sua composição. Então, como é que a gente faz a hepatite B? Em menores de 7 anos, tá? A criança vai tomar hepatite B lá na maternidade. Só que no esquema da criança, ela não vai ser igual ao esquema do adulto. Uma criança vai tomar 4 doses de hepatite B. Porque como ela está dentro da pentavalente, ela vai fazer a penta com 2, com 4 e com 6. Certo?
E ela vai tomar essa vacina da hepatite B com 2, com 4 e com 6, porque a vacina da hepatite B está dentro dessas 5 doses, vacinas, tá? Então, a gente vai falar da hepatite B em 2 formatos. Como é que a hepatite B, monodose, ela é para criança. Ela é uma dose só. Dentro do que eu expliquei. Vocês acompanham? Por que ela é uma dose só? Porque ela vai fazer uma dose ao nascer. E depois ela vai fazer com 2, com 4 e com 6 a vacina pentavalente. Então, ela vai tomar hepatite B junto, com 2, com 4 e com 6. E no total, ela fez 4 doses. Teve algum prejuízo para essa criança? Nenhum. O principal era ela ser sensibilizada logo ao nascer, na maternidade. Se essa criança não fez a hepatite B ao nascer, ela pode fazer até 30 dias. Tá? Ela ganhou alta, a mãe ganhou alta, veio para o posto, aí ela veio fazer a hepatite B, a BCG, não tem nada registrado. Ah, essa criança já tem 10 dias. Eu posso fazer hepatite B? Eu devo fazer, tá? Então, eu faço a hepatite B, e aí ela vai continuar tomando no esquema quando ela tiver 2, 4 e 6 meses na rotina do serviço. Então, esse é uma fundamental para a hepatite B na versão esquema de criança. Entenderam? Sim. Ok. Como eu falei, ao nascer, idade máxima para fazer uma hepatite B, ela é sem limite de idade, tá? Acesso universal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não na mesma intensidade que está acontecendo a vacinação do Covid, mas nós já passamos sufoco, porque todo mundo queria se vacinar da hepatite B. Antes era até 24 anos, depois foi até 29, depois foi até 39, depois até 49, depois eles entregaram a população. Todo mundo deve. Por quê? Porque a hepatite B, ela é fabricada no Brasil, desde 1995, pelo Instituto Butantan. Então, assim, é uma vacina que a gente tem toda a competência para fazer. Então, ela tem abundância. E pergunta se a nossa cobertura é alta. Não é, porque o brasileiro gosta daquilo que não tem. Esquema, dose via. Então, para o recém-nascido, meio ml, IM é intramuscular, região anterofemoral da coxa esquerda, até menores de 28 dias. Após 28 dias, para quem souber fazer, já pode fazer no vasto lateral esquerdo, tá? Já pode fazer. Gente, e a agulha aqui, se alguém estiver anotando, né, a gente usa a 20 por 5,5. Então, aqui é o que eu já falei, aplicar nas primeiras 12 horas de vida. Aqui o que a prof já falou, ó. Eu vou começar a olhar mais no slide. Eu vou falando, mas no fim eu estou falando o que é certo. Crianças maiores de 30 dias, aí não é não vacinas, é não vacinadas na maternidade, realiza penta aos 2 meses, tá? Então, ó, antes de 30 dias, ela ainda faz a vacina. Mas se ela eu dei um exemplo de uma criança que chegue com 10 dias, mas se essa criança chegar no posto com 30 ou mais dias, ela não faz mais a hepatite. Aí ela vai tomar só com 2 meses a pentavalente. Ela vai tomar com 2, com 4 e com 6. Como o esquema da hepatite são 3 doses, ela vai ser imunizada também. Aqui tem um site que são situações de prematuridade extrema, né? Antes tinha o calendário do prematuro. Quando chegou a pentavalente, o prematuro tomava 4 doses de hepatite. Agora, todo mundo que nasce toma 4 doses de hepatite, certo? Então, mas aqui nesse site vai ter as especificidades, né? Quando o bebê é muito pequenininho, e vocês vão ver, quanto mais pequenininho, mais sensívelzinho, mais vacina ele vai ter que tomar.
tá? Porque a chance dele ser devorado por um vírus é grande. Ele não aguenta. Ô, Sandra, mas ele tem que estar no peso normal, né? No peso adequado, acima de 1 quilo, 2 quilos. Não, não. A única vacina que depende do peso mínimo de 2 quilos, né, é a BCG. Tá, mas a BCG, ele, quando é prematuro, se ele não tomar, ele pode tomar depois? Não, ele vai tomar primeiro ao nascer. Mesmo prematuro. Mesmo prematuro, só nesses casos. É que ali, uma das coisas daquele calendário, é que o calendário do prematuro tem mais doses. E aí lá está dizendo que o bebê prematuro extremo, ele precisa de 4 doses de hepatite B. Só que como veio a vacina pentavalente, todos os bebês, mesmo não sendo prematuros, acabam tomando 4 doses, porque é uma ao nascer, e depois com 2, 4 e 6 com a penta. Tá? Mas ali vai ter que ele tomar a DTP celular, né? E tem as especificidades do prematuro extremo, tá? Mas em relação ao peso e hepatite B, não tem contraindicação. Nasceu com 800 gramas, vai fazer a vacina da hepatite, ok? Ao nascer. Ok. Ok. Agora, nós vamos ver, a gente falou das crianças, né? Agora a gente vai falar de quem é acima de 7 anos, e eu estou falando acima de 7, eu sei o que eu estou falando e eu não quero confundir ninguém. Porque a pentavalente, ela pode ser aplicada até menores de 7 anos, até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, se eu receber uma criança com 5 anos que não tem caderneta de vacina, eu vou fazer penta, mesmo, eu sei que ela não tem hepatite B, só que eu posso usar a penta nela, certo? Eu só vou usar a hepatite B separada ao nascer, porque depois eu continuo o esquema com a penta, e acima de 7 anos, porque eu não posso mais usar a penta. E eu não vou falar tanto de 7 anos, eu vou dar um exemplo bem clássico. Professores, novos servidores, empresas que estão contratando, faculdade. Então, eu estou falando de pessoas acima de 18, tá? Ou jovem aprendiz, ou, enfim, acima de 30, 40, 50. Preciso do comprovante de vacina para fazer a sua inscrição. A pessoa já está adultinha. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter que estar no esquema da hepatite B, que são de 3 doses. Aquele esquema que eu falei até agora era uma adaptação da hepatite dentro do esquema da criança. Uma de hepatite, completa o restante com a penta. Pessoas não vacinadas anteriormente ou com esquema incompleto. Vamos lá. Ah, qual é a sua idade? Eu tenho 25 anos, passei no vestibular e eu preciso comprovante de vacina. Que não tem nada, claro que tem, né, gente? Claro que tem, é porque não tem, perdeu, mas é óbvio que essa pessoa, eu acho, né, que essa pessoa tomou alguma vacina na vida. Mas se ela não tem comprovante, eu vou ter que considerar que ela não está vacinada. E uma das doses que ela vai tomar vai ser da hepatite, que a gente disse que hepatite não tem limite de idade, lembra? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dose hoje, daqui a 30 dias, a segunda dose, e 6 meses após a primeira dose, eu vou fazer a terceira. Então, da primeira para a segunda dose são 30 dias. E daí, da primeira para a terceira, eu conto 6 meses. Só que Sandra, tem Oi. Pode me tirar uma dúvida? Tem gente, às vezes, tem empresas que pedem para fazer o exame para ver se deu soroconversão por causa da vacina. E, sim, às vezes, não dá positivo. Aí se toma-se a 4ª dose, é isso? Não, não é isso. O que a gente tem que ter bem na mente é que o que vale é o registro vacinal. Isso é uma premissa, tá? Quando as pessoas fazem essa 4ª dose, que é uma coisa bem corriqueira, tá? Mas não é isso que a gente ensina nos treinamentos.
A gente ensina nos treinamentos, daí cada um vai para o seu local de trabalho, para a sua empresa, para a sua clínica, para o seu posto de saúde, e lá existe um profissional que acaba puxando fila de um outro fluxo. Mas o fluxo é, se você tem 3 doses, você faz o exame, ou faz o exame para saber se o soro converteu, e você não tem anticorpo, mesmo sabendo que você fez, o certo é você repetir todo o esquema, tá? Repete todo o esquema com o mesmo intervalo. Primeira dose, dali a 30 dias outra dose, dali a 6 meses após a primeira dose, a terceira. E dali a 30 dias faz novamente o exame. Se não soro converteu, se não apareceu anticorpos, é porque você não soro converte. Você não faz mais esquema nenhum, tá? Fica registrado que se tu sofreu um acidente, que tu precisasse ter anticorpos da hepatite B, você vai tomar a imunoglobulina, tá? Não vai, o teu organismo não reage àquele vírus vacinal. Respondi? Respondeu. Obrigada. Existe, até assim, ó, nós tínhamos um colega de trabalho que ele não encaminhava gestante para fazer a vacina, né? Ele pedia para aguardar o resultado do exame. Mas isso, às vezes, a gente perdia a oportunidade de vacinar, porque ela vinha para a sala e fazia antitetânica, e aí um dia ela ia fazer o exame e um dia ela ia mostrar para ele. Aí um dia ele ia dizer para nós na sala da vacina que aquela gestante não precisava, porque na minha listagem ela continuava como faltosa. Queridos, ouçam o que a prof vai falar. Quando se pede um comprovante de vacina, é completamente diferente de perguntar se a pessoa já teve a doença. Eu preciso do comprovante do sarampo. Ninguém pede. Quem já teve sarampo não precisa fazer. Ah, mas eu já tive sarampo. Não é essa a pergunta. Vamos voltar à pergunta? Comprovante de vacina. Quem não tem, vai ter que se vacinar. Antes que vocês me perguntem. Tá, e não vai fazer mal? O que vocês acham? Vai fazer mal? Já tomei e perdi a caderneta. A avó me deu, ficou com a caderneta. A mãe me deu, perdeu a caderneta. E aí? Agora eu vou tomar pela 4ª vez. Será que não vai dar ruim? Não vai dar ruim, tá? Não existe overdose de vacina. Nós precisamos ter uma plena sensibilidade para não expor ninguém desnecessariamente a um vírus vacinal. Mas se eu tenho que fazer isso... Oi? Mas se eu tenho que fazer isso por conta que eu não tenho como confirmar, esse vírus vacinal, ele não vai ter muito serviço lá dentro do meu organismo. Ele vai entrar, vai visitar, vai cumprimentar lá soquinho com o anticorpo que já está lá, ele não vai ter função nenhuma, porque ele já fez a linhagem anterior dele, já fez o serviço, já fez a sensibilização, ele está com a mesma farda, ele vai ser reconhecido, vão se cumprimentar e ele vai ser eliminado, tá? Então, a gente não precisa ter nenhum pânico se por acaso tiver que vacinar alguém que você mesma vacinou, vamos dizer, meu Deus, eu tenho certeza que eu vacinei essa adolescente, quando ela veio passear com a avó, aí agora mudou o sistema, o nome dela não tá, relaxem, mas no sentido de que, responsavelmente, se você vacinou e está vacinando de novo e tem um comprovante, isso é um erro de imunização, tá? E tem que ser notificado. Nós não nos governamos na sala de vacina. Todos estamos debaixo de um criterioso protocolo, tudo tem regrinha, desde o controle de temperatura da geladeira, desde o número de doses, o que eu usei, se eu quebrei, se foi exposto à luz, se foi exposto a temperatura inadequada. Eu não me governo, não tenho essa autonomia de mudar calendário, mudar a data, tá? Então, é de uma forma muito
clara e responsável que eu estou conversando com vocês. E não precisa deixar rolar. Uma coisa que acontece muito, para quem é vacinador e sabe o que eu estou falando, é assim, ó, eu tenho, mas não tem nunca esse documento. Então, eu preciso, vacina e diz assim, quando a senhora achar, traz aqui que eu resolvo. Pronto. Se a pessoa voltar, ou você fez um reforço antecipado, ou aquela dose não valeu porque ela estava registrada, ou foi a primeira dose, tá? Mas isso se chama oportunidade de vacinação contemplada. A gente não perdeu a oportunidade. Essa coisa de carteira vacina, de não vacinar, ou tá atrasada e diz, hoje eu não quero vacinar porque ela vai ficar ruinzinha, vai ficar chatinha porque nós vamos passear. Isso aí, a gente às vezes arrasta por mais de ano uma caderneta em atraso. Tá, mas eu não posso me alongar muito aqui. Me alongar na hepatite B. Eu gosto muito. Só quero que vocês entendam que um esquema da criança, agora a gente está no esquema acima de 7 anos, sem limite de idade, que são 3 doses, que se não tem comprovante de vacina, eu preciso fazer de novo, e que se a pessoa fez a vacina, em algum momento na vida, ela fez a sorologia e deu que ela não tem, ela deve repetir de novo. Repetir de novo é ótimo, né? Não é rotina, depois que faz as 3 doses da vacina, fazer exame de sangue, tá, gente? Não. Geralmente, isso vai acontecer em gestantes, que vão ter mais exames para fazer. Mas ninguém vai sair fazendo vacina e fazendo exame para saber se a vacina deu certo, tá? Se não der certo, vai fazer tudo de novo, esquema completinho, uma vez só. Posso seguir? Gente, lembrando, né, que gestante faz a vacina, tá? Da hepatite e do tétano. Pode falar. Não? Tá bom. Ó, agora a coisa complicou. Eu não vou ler aqui, tá? Mas isso aqui é a aula de vocês, né? Então eu prefiro explicar, que daí vocês vão conseguir me acompanhar. Nós temos duas marcas de laboratório que dá esse ressuprimento dos nossos imunobiológicos aqui, né, no Brasil. Então, tem o laboratório Sanofi Pasteur, e o Instituto Butantan. Então, existe uma particularidade. Primeira coisa, quem é transplantado, imunodeprimido, hemodializado, convivendo com HIV, que faz quimioterapia, radioterapia ou corticoterapia, são pessoas que a gente considera que elas são imunodeprimidas, tá? Elas não estão bem de saúde. E elas estão liberadas para fazer a vacina de hepatite. Para essas pessoas, além de ser a dose dobrada, ela ainda é um esquema de 4 doses, tá? Isso é uma particularidade da hepatite B. E não se preocupem que tem que saber tudo de uma vez só, porque a gente vai sempre olhar as coisas antes de aplicar. A gente vai sempre conferir. E a habilidade, gente, ela vem com a prática, tá? Ninguém nasce sabendo e ninguém sabe só porque fez o curso. A gente vai praticando, mas vai com aquele embasamento muito bom, pezinho no chão, e não se espanta com as coisas da sala, né? Então, vamos lá, um exemplo da Butantan. Adolescente, não tem problema de saúde nenhum, chegou lá para fazer a vacina. Nele é meio ml, e ele tem menos de 20 anos. Se chegar alguém na mesma idade, né, na mesma idade dele, mas que está imunodeprimido por esses motivos que estão ali na tela, ele vai tomar o dobro, 1 ml, que está ali embaixo, ó, no terceiro pontinho, tá? Menos de 20 anos da Butantan, que está tudo ok, é meio ml. Menos de Butantan, que tem problema, 1 ml.
Independente se tem ou não problema, da Butantan, acima de 20 anos é 1 ml. E é esquisito, tá? A gente que aplica vacina, a gente é acostumado a fazer meio ml. 99% das vacinas é meio ml. Mas a vacina da hepatite B, acima de 20 anos, com a pessoa super bem de saúde, é 1 ml. E se ela for com problema de saúde, são 2 ml, é dose dobrada. Imunocomprometido, dose dobrada. Menos de 20 anos, meio ml, acima de 20 anos, 1 ml. Ou 1 ml e 2 ml, tá? É dose dobrada. E tem o corte da faixa etária, que é 20 anos. E no outro laboratório, é com esse mesmo pensamento, só que é até menos de 16 anos, tá? Menos de 16 anos do laboratório Sanofi, eu faço meio ml. E acima de 16, mesmo estando bem de saúde, é 1 ml. Se tem comprometimento da sua imunidade, menos de 16, 1 ml, acima de 16, 2 ml, tá? É uma colinha que a gente vai levando pela sala, e é importante que são 4 doses. Faz uma hoje, uma daqui a 30 dias, outra dali a 30 dias, e 6 meses após a primeira dose, faz a quarta. O intervalo de 6 meses, ele é o mesmo, né? O que muda é que na terceira dose, eu vou ter a terceira dose com 30 dias de intervalo, do mesmo jeito. Certo? Pode cair na prova, então. Ainda estou no tempo da prova. Rasga uma folha. Da hepatite B, muito cuidado, que nós temos ali o calendário para quem não é vacinado acima de 7 anos, e ao nascer, nós temos todo um esquema que junta com a vacina da penta. Poliomielite. Eu gosto desse slide, por quê? Porque ele mostra ali a vacininha na perninha, que ali o risco é grande, né? Eu quero saber quem é que está segurando ali o joelhinho dele, porque ele não vai ficar assim quietinho, né? E nós temos a vacina oral. Então, quando entrou a penta no calendário, as mães gostaram, porque diminuiu uma picada, né? Tinha a vacina da hepatite B, agora a vacina da hepatite B foi para dentro da penta. Só que a gotinha foi para o frasco injetável. Veja bem. Então, a poliomielite protege contra a paralisia infantil, que é uma doença grave. Ela se chama VIP, que é a vacina inativada da polio. Ou tem gente que lê vacina injetável da polio. Tô aceitando, tá? Então, primeiro a gente faz a VIP e depois a gente faz a VOP, que é a vacina oral da polio. Gente, para eu fazer VOP, primeiro eu faço VIP. Como é que faz isso, prof? Faz assim, ó. 2, 4 e 6, injeção contra a paralisia infantil. VIP, VIP, VIP. Aí, com 1 ano e 3 meses, faz o reforço com a VOP. E com 4 anos, faz o segundo reforço com a VOP. Ok. Só que a criança tem 1 ano e 3 meses e não tem carteira de vacina. Pela idade, ela está na idade já de fazer um reforço com a polio oral. Porém, eu não posso, tecnicamente falando, eu não devo fazer VOP, reforço. Porque reforço é algo reforçando o que já está feito. Se ela não tem esquema de vacina, mesmo com 1 ano e 3 meses, ela vai ter que fazer a primeira dose da VIP. Aí eu vou fazer VIP, dali a 60 dias outra VIP, dali a 60 dias a terceira VIP, aí eu dou um intervalo de 6 meses, e aí sim eu faço a gotinha nela, que é o primeiro reforço. É um calendário atrasado, mas eu preciso fazer todas as vacinas que essa criança tem direito. E sabe qual é o meu guia? É a idade, tá? Tanto a VIP como a VOP, elas só podem ser aplicadas até
4 anos, 11 meses e 29 dias. Até campanha anterior, de outubro, eu sempre disse, desde que isso aí entrou a terceira dose da VIP, né? Que o Zé Gotinha tinha se aposentado. Sim, porque antes era indiscriminado, né? Toda criança que chegava ganhava gotinha, com ou sem a caderneta em dia. Hoje não, aí tinha mudado. Agora, a cada 3 doses de VIP, VOP era só reforço. Na última campanha, embaralhou tudo. Tipo, guardem essa informação nessa campanha, por orientação da Organização Mundial de Saúde, mesmo que a criança esteja com sua vacina em dia, ela vai tomar a gotinha. Mesmo que ela não tenha VIP, ela vai tomar gotinha. Então, por isso que eu reforço. Cuidado quando a gente diz está errado, está certo. Vamos sempre dar um passinho atrás, alinha, vê a nota técnica que está valendo, olha o teu município, a vigilância epidemiológica do teu município, como é que ela está conduzindo a situação, e com certeza sempre é a forma mais coerente com o que todo mundo vai estar fazendo, tá? É que a gente diz, não pode. Não pode até quando não vem determinado. Aí pode, e aí tem que ser. A gente é debaixo de uma hierarquia, tá? Ninguém é o dono da caneta e nem o dono da sala da vacina. Da VOP e da VIP, sobre a poliomielite, como é que fica mesmo o calendário? 2, 4 e 6 com a injeção VIP, com 1 ano e 3 meses o reforço, e com 4 anos o reforço, sendo que os reforços são feitos com a vacina oral, com as 2 gotinhas, tá? Isso aqui engraçado, né? Eu salvei, já tirei, ele tá aqui de volta. Não, é meu pendrive. Tá, gente? Então, já que abriu, né? Agora eu vou falar para vocês. Tá errado, né? Ó, esqueça o número 1, esqueça o segundo pontinho. Tá valendo, não há necessidade de intervalo antes e após a mamada, quando é vacina oral de reforço, tá? Esse tá certo. VOP, a vacina oral nunca é utilizada em crianças que que a mãe é HIV positivo, tá? Essa criança vai fazer tanto o esquema quanto dose de reforço com a VIP, tá? Indicada para viajantes que se deslocam para países com recomendação da vacina. Sempre, ali, ó, indivíduos com 5 anos de idade ou mais. Isso aí é uma pergunta que eu levei uma vez lá para o comitê da vacina. Que o viajante tem 18 anos, ele ia para um país e foi exigido o comprovante de vacina da polio, né? E na unidade, nós vacinamos até menores de 5, nós não temos vacina acima de 5, mas ele vai trazer a declaração lá de viajante, ele vai ser cadastrado na Anvisa e ele vai vacinar, tá? De preferência, pelo menos 2 doses antes de se deslocar para esse país. Às vezes não dá tempo, então ele vai pelo menos com 1 dose, né? Se ele vai morar lá, daí ele deve terminar o esquema lá, com a vacina oral. Quando tem situações de adultos que vão se deslocar para países que têm a recomendação da vacina, porque alguns países não, vários países da África, eles vivem epidemia de paralisia infantil, de poliomielite, tá? Não é a nossa realidade, mas existe muita poliomielite em vários locais do mundo. Por isso a importância das nossas crianças ter a carteira de vacinação completa, né, em dia, tá? A VOP, que é a vacina oral, as 2 gotinhas, antes, quando a criança, se ela vomitasse ou cuspisse imediatamente, a gente segurava e vacinava de novo. Hoje não, tá?
Hoje eu acho que a gente segura até com mais força e é a mãe orientada. Se a criança vomitar, perdeu, né? Se a criança nem é vomitar, eu acho que é cuspir, né? Que é a parte que a gente corre mais risco. Se a criança não engoliu e essa absorção é intestinal, eu vou perder essa dose. Essa criança não perdeu. Mas são 3 sorotipos, né? 1, 2 e 3. Agora é 1 e 3 na VOP. Então, eu posso ter outras oportunidades para vacinar essa criança. Por isso que ela é reforço, tá, gente? A VIP é injetável, não vai perder nada. Mas a VOP é importante também. Então, isso aqui esquece, eu vou ter que tirar antes de você mandar para eles. Dá para eles, tá? Se quiser apagando, já dá. Tá, então tu me ajuda aqui? Eu já vou tirar, tá, gente? Pra gente já passar o rodo aqui. É só clicar onde Aqui. você quer apagar. Aqui. Esse daqui? Seleciona? Tudo? Esse pontinho. Então, pode ir até aqui. É só... Intervalo após a mamada, nenhum risco teórico de cada... Sim. Mais alguma já? Não. Ok. Obrigada. É só salvar. Aí depois a gente salva tudo, né? Ok, da polio, gente, podemos avançar? Ô, prof, desculpa, fiquei em dúvida. O viajante, né, a pessoa acima de 18 anos que não tem comprovação vacinal de pólio, ele faz 2 doses de VOP ou VIP? Ele faz 3 doses 3 e doses. VOP, Bom, tá? tá, Ali obrigada. nesse slide aqui, nesse slide aqui, ó, eu coloquei, ó, indivíduos com 5 anos de idade ou mais, são 3 doses de VOP, tá? Sempre a vacina oral. E tá, aí ela se complementa ali embaixo, indicada para viajantes que se deslocam para países com recomendação da vacina, tá? Em menores de 5 anos, sempre tem que ter primeiro 3 doses de VIP, para depois fazer o reforço com a VOP. E se ela fez VIP e hoje ela já tem 5 anos, ela não faz nada. Quem é que está falando mesmo? Vocês ouviram essa observação? Quem tem 5 anos e não tem a VOP registrada, a pólio, e essa pessoa não vai se deslocar para outro país, ela não faz. A gente não faz vacina acima de 5 anos, nem da VIP e nem da VOP, a não ser que se desloque para locais com recomendação da vacina. Obrigada. Tá? Tá, prof. A penta. Quem tem filho pequeno, quem tem sobrinho, enfim, pode ter passado lá já nos seus ouvidos de uma reação vacinal. Ela é uma boa, uma querida, essa vacina. Mas ela é bandida também, tá? Porque ela é a causadora das maiores reações adversas que a gente tem. Criança não fala, né? Criança só chora. Tanto é que dessas 5 vacinas que tem dentro da penta, nós tomamos uma delas, que depois é desmembrada, que é a DT, que é a antitetânica, e nós adultos, quando a gente toma uma a cada 10 anos, a gente sente que é uma vacina que dói a perna, é uma vacina que parece assim que tem um hematoma gigante, tu olha, não tem nem a furo da agulha, de tão dolorida que ela é, pode causar febre, mal-estar, tá? Então, é importante a gente prestar atenção na vacina pentavalente, mas sempre pensar na capacidade que essa vacina tem de proteção. Ela protege contra 5 tipos de doença. O D é de difteria, o T é de tétano, o P é de pertussis, tá? Com 2 S's, pertussis. É da Bordetella pertussis, o nome da bactéria que causa a coqueluche. Então, na DTP, que é a tríplice bacteriana, eu vou ter a difteria, tétano e coqueluche, representada pela letra P, de Bordetella pertussis. Mas,
A IB, que é Haemophilus influenza do tipo B, que é um tipo de meningite, e mais a HB, que é hepatite B, tá? Então, a pentavalente, ela tem a proteção de tétano, difteria, coqueluche, um tipo de meningite e a hepatite B. Uma picadinha, meio ml. Uma fantástica tecnologia, gente. Então, qual é a idade máxima que eu vou aplicar? A idade mínima é 6 semanas, mas no calendário ela entra com 2 meses, tá? Então, ela faz com 2, 4 e 6, e eu posso fazer uma pentavalente até 6 anos, 11 meses e 29 dias, até menos de 7. O esquema da penta é meio ml intramuscular no vasto lateral direito ou no rosteter direito, tá? Rosteter ou região ventroglútea, tá? Que é o local mais adequado para eu fazer uma aplicação de injetável intramuscular. Para quem sabe fazer, acima de 28 dias eu já posso fazer. Então, eu vou fazer uma penta com 2, com 4 e com 6. Um detalhe, não existe reforço com a vacina penta. Eu comparo a vacina penta com uma cebola de cabeça, tá? A gente vai tirando as cascas. Eu começo ela com tudo junto, tá? Com 2, com 4 e com 6. Agora, a criança tem 1 ano e 3. Eu tiro um pouco das cascas, eu tiro a hemófilo influenza, eu tiro a hepatite B, eu vou precisar só da DTP. Daquela penta, eu preciso continuar o reforço com aquele tipo. Então, eu vou dar vacina de reforço da DTP com 1 ano e 3 e com 1 ano e 3 meses. E por que eu estou falando isso? Porque não existe reforço com a vacina penta, mas só pode ter o reforço com a DTP se eu tiver 3 doses de penta anterior. Senão, não vai ser reforço. Certo? Então, eu vou ter penta com 2, penta com 4, penta com 6 meses, 2, 4 e 6. Tenho 3 doses de penta registradas. Agora a criança tem 1 ano e 3. Agora ela vai fazer só a DTP. É outro frasco, tá? É um frasco só com a DTP, que eu utilizo ele para reforço. E mesmo pensamento da VIP, VOP. Para eu fazer VOP, eu preciso que a criança tenha 3 doses de VIP. Para eu fazer DTP, essa criança tem que ter 3 doses de pentavalente, tá? E aí ela também vai fazer, com 15 meses ela faz a DTP e com 4 anos ela faz a DTP. E aí o calendário é casadinho. Com 1 ano e 3 meses ela faz a DTP e a VOP, e com 4 anos ela faz a DTP e a VOP, o segundo reforço. Se essa criança chegar na idade de fazer o reforço, eu tenho que prestar atenção que se ela tem histórico de 3 doses. Tem 1 ano e 3 meses, mas só fez a penta com 2 meses. Tem 1 ano e 3 meses e fez a pentavalente com 2 meses. Eu vou fazer hoje a segunda penta. E daqui a 2 meses, a terceira penta. E nesse intervalo, já que ela saiu fora do calendário, eu dou 6 meses de intervalo. E aí sim eu vou fazer o primeiro reforço. Professora, uma Sim. pergunta, aquela pergunta capciosa, né? A idade máxima da criança para fazer a penta é 6 anos, 11 meses e 29 dias. Isso. Digamos que por algum motivo, às vezes acontece, né? Principalmente nas áreas que tem maior vulnerabilidade, enfim. A mãe chega com a criança lá de 6 anos e aquela bem, né, 10 meses, sem nenhuma dose de penta. A gente pode iniciar o esquema e completar o esquema assim que quando ela já tiver 7 anos, ou depois que ela fez 7 anos, ela não recebe penta de jeito nenhum. Entende? Entendi. Depois de 7 anos, ela não faz penta de jeito nenhum, tá?
E se ela chegar na minha unidade com 6 anos, 11 meses e 29 dias, eu faço a primeira dose com penta. E vou terminar com as outras doses. Pegando o teu gancho, que a tua pergunta, ela é espetacular, né? É de pirar o cabeção, vamos dizer assim, né? Então, ela problematizou com uma criança no limite. Então, no limite, ela está tomando uma dose de DTP, uma dose de hepatite B e uma dose de IB, certo? Quando eu faço uma dose nela de penta com 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, eu vou atrasar essa criança para retornar dali a 60 dias. Dali a 60 dias, ela já tem 7 anos. Então, eu não posso mais utilizar nem a penta e nem a DTP, tá? Porque quem decide a idade máxima dentro da penta é a própria DTP. É ela que não pode ser usada a partir de 7 anos. Então, eu continuo o esquema com DT, acima de 7 anos, que é só antitetânica, tá? Aí eu vou fazer com 6 anos, 11 meses e 29 dias. Uma dose de antitetânica, uma dose de penta. Dali a 60 dias, uma dose de DT, que é a antitetânica. E dali a mais 60 dias, a terceira dose do tétano, só DT. Então, começou com DTP, termina com DT, porque passou a idade. Em relação à hepatite B, ela tomou uma dose de penta com 6 anos, 11 meses e 29 dias. Aí vamos voltar lá no calendário, deixa a prof voltar aqui no calendário da hepatite B. Ó, qual é o esquema da hepatite B? Uma dose e a segunda dose 30 dias depois, certo? Então, 6 anos, 11 meses e 29 dias faz a primeira dose de penta e dali a 30 dias ela faz a segunda dose só da hepatite. Porque agora ela vai começar, ela vai desmembrar esse esquema, porque ela está passando do limite da idade. Primeira dose, penta. Dali a 30 dias, só hepatite B, a segunda dose. Dali a 60 dias, uma dose de antitetânica. A IB, que está dentro da penta, a criança não tem mais necessidade de tomar a IB quando ela toma uma dose acima de 1 aninho, tá? Então, se ela fez com 6 anos, ela já nem precisava, porque é até no máximo 5, de 1 a 5, tá? Mas ela já tomou porque está dentro da composição, não fez mal para essa criança, mas ela não tinha necessidade de tomar a IB, tá? Mas ela tomou. Então, ela só vai continuar agora, eu vou completar esse esquema, da antitetânica e da hepatite B. Pois bem, antitetânica começou com penta, dali a 60 dias antitetânica, DT, e dali a 60 dias antitetânica. Fechou. Hepatite B. Penta com 6 anos, 11 meses e 29 dias. Dali a 30 dias, a segunda dose de hepatite B. E 6 meses após a primeira dose, como está aqui, ó, 6 meses após a primeira dose, eu vou agendar para essa criança tomar a terceira dose de hepatite B. Então, ela vai ter oportunidade de ter tanto as 3 doses de hepatite B, como as 3 doses de antitetânica. Mesmo que ela começou em menos de 7 anos, ela vai começar esse esquema com a vacina pentavalente. Perfeito, prof, obrigada. Tu vai fazendo, na verdade, tu vai desmembrando, né, quais são as doses ali, e tu vai trabalhando com os esquemas individuais, né? Por isso a importância da gente saber o esquema daquela vacina, né? Porque a hora que tu tem que desmembrar, acho que um exemplo mais clássico que tem no calendário é a pentavalente mesmo, tá? A pentavalente, ela tem, como ela é 5 e 1, e ela tem a idade máxima, eu posso trabalhar muito bem com 3 doses de pentavalente até menos de 7 anos. Mas esse teu exemplo, ele não é uma coisa absurda, não chega, tá? Agora, nesse momento que a gente está aqui do estudo, da aula, a gente já pode chegar à conclusão que
Se chegar um adulto na minha sala de vacina, que não tem nenhum registro, precisa entrar numa faculdade ou num trabalho que exija, está exigindo comprovante de vacina, a pentavalente ele não vai tomar. Ele vai tomar a hepatite B e vai tomar a antitetânica, que estão em frascos separados, tá, queridos? Eu tenho um frasco só de penta, um frasco só de hepatite, um frasco só de antitetânica. IB, não. A IB, esse tipo de meningite, existe o frasco? Existe, para aquelas crianças, agora eu vou complementar, né, a pentavalente, as crianças que têm um evento adverso pós-vacinal grave, EAPV, grave, como uma anafilaxia ou o reflexo hipotônico hiporresponsivo, que a criança desfalece, fica com os lábios arroxeados, palidez severa, resfriamento das extremidades, perda de consciência. A criança é pré-morte. Eu tive a infelicidade em toda a minha vida em sala de vacina, eu tive uma criança que chamava Bárbara, e foi na vacina dos 6 meses. Então, ela tomou com 2 meses, tomou com 4 meses, e no 6º mês, ela deu essa reação. Ela tomou a vacina, e dentro de 1 hora a mãe estava com essa criança, e a gente levou para o hospital, e aí ela foi contraindicada. O reforço com aquele componente, que é o componente DTP, tá? A célula ali da P, pertussis, a Bordetella pertussis, ela é uma célula inteira. Então, ela precisa ser fragmentada, e aí a gente diz que ela vai ser acelular. Aí ela começou a tomar a DTP acelular. Como ela já tinha tomado a 3ª dose, ela só teve depois dose de reforço com a DTP acelular. Mas se essa criança tivesse dado esse evento adverso grave com 2 meses, ela não tomaria nem com 4, nem com 6. Então, para essa criança, ia vir um frasco de vacina DTP acelular, porque esse frasco não dorme na nossa geladeira. É o CRIE, o Centro de Referência de Imunoespeciais. Como tem a notificação, ele manda para essa criança com 4 meses, com 6 meses, com 1 ano e 3 meses e com 4 anos, tá? Essa criança ela estava em Florianópolis, agora ela foi morar lá em Lages. O sistema de notificação é de Santa Catarina, tá? Então, se a mãe vai chegar lá e vai dizer, ela não pode tomar essa vacina, onde é que está escrito isso? Pela notificação, eles vão rastrear, e a vacina vai lá para Lages para ela, tá? A DTP acelular. Aí vem um frasquinho de DTP acelular, vem um frasquinho da IB, a hemófilos influenza tipo B, e a hepatite B a gente já tem na nossa geladeira. Só para explicar para vocês que quando existe um evento que contraindica a próxima aplicação, nós vamos ter que fazer dessa 5 em 1, que é a nossa penta, né? Nós vamos ter que desmembrar ela. Eu não ia falar isso tudo, mas como eu estou vendo que vocês estão muito, muito ligados e estão absorvendo, né? Que é bastante coisinha, né? Eu acho que merece ampliar muito mais do que o calendário, tá bom? Entendido? Sim. Tá bom, vocês estão vendo os slidezinhos, né? Sim. Então tá. Tá. Aqui são as observações em relação à dose de reforço, tá? Por quê? Porque a criança deve ter um reforço de DTP com 4 anos, tá? E esse reforço pode acontecer até menos de 7 anos, tá? Então, é interessante vocês saberem a idade máxima da DTP, porque ela entra como dose de reforço no calendário, mas ela está dentro da vacina pentavalente, por isso que a penta é até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, se a criança chega com 4 aninhos,
e ela não tem nenhum reforço, né? Aquele lá de 1 ano e 3, então com 4 ela toma um e dali a 6 meses eu dou outro. Se ela chegar na minha unidade com 5 anos e não tem um reforço, eu posso fazer. Só que daí ela só vai ter esse. Acima de 5 anos é um reforço só, tá? Aqui é do CRIA, né? A DTP é a celular, quando é o CRIA que vai mandar. A DTPA, que a gente tem no nosso posto, porque nós temos a vacina DTPA, ela é para as gestantes, tá? A partir de 20 semanas, a gente vai ver isso, né? E para os profissionais de saúde. A cada 10 anos, os profissionais de saúde, ao fazerem a seu reforço do tétano, ele faz a vacina DTPA, que tem o componente da coqueluche. Tá bom? Ai, já tô aqui. A pneumo 10. Não tem intervalo? Se quiser, você não tem fazendo por isso. Pessoal, podemos dar um intervalo de 12 minutos? Entre as 9? Pode ser? Pode ser? Que eu preciso tomar, eu preciso tomar uma água, estou começando a ficar com a garganta seca. 9 horas eu estou aqui, tá bom? Combinado. Estou esperando, hein? Fechar. Não bloqueei? Ai, fiquei magra?